E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e é dia da nossa coluna semanal de História do Cristianismo. Hoje é o nosso vídeo de número 30. Já produzimos todo esse conteúdo falando sobre história do cristianismo, começando lá na antiguidade, lá nos primórdios, passando por toda a igreja antiga, idade antiga, idade medieval, e estamos agora na transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. Estamos na virada do século XV para o século XVI. Se você perdeu algum desses vídeos, todos eles estão disponíveis gratuitamente aqui no canal. Você pode ver a hora que você quiser. E também nós separamos uma playlist com todo esse conteúdo para você seguir passo a passo, caso você queira. E também, se você deseja ler todo esse nosso conteúdo com mais detalhes, nós temos aqui o meu e-book, O Entusiasmo e Poder, uma história do cristianismo. O link está aqui na descrição. Você pode adquirir, imprimir, encadernar, ler no celular, como você preferir, e você vai fazer uma leitura agradável e que vai acrescentar bastante ao seu conhecimento de história do cristianismo. O tema da nossa conversa de hoje são os pré-reformadores. Sim, nós já estamos chegando bem perto de falar sobre a reforma protestante. Curiosamente, nós começaremos a falar sobre a reforma assim que começar o mês de outubro, que é o mês que nós celebramos a reforma luterana. Mas antes disso, nós precisamos compreender os contextos que ocasionaram a chamada reforma. Os pré-reformadores é um tema bastante legal, que nós falamos de pessoas que viveram antes de Lutero, que nem conheceram Lutero, que viveram 100 anos, 200 anos antes dele, e que já naquela época foram pessoas importantes para o clamor por uma reforma, de dizer que do jeito que a igreja caminhava não era o jeito adequado, não chegaria a bons lugares e que a igreja precisava se repensar. O que a igreja fez diante daqueles alertas? O que a igreja faz de melhor naquela época, na nossa época atual e em todas as épocas? Nada. A igreja simplesmente não ouviu esses clamores, não ouviu essas alertas e apenas tocou o bonde como se nada tivesse acontecendo. Isso acontece com estruturas. Elas são sempre conservadoras. Elas querem sempre conservar a estrutura política, eclesiástica e econômica que é muito favorável para quem está no topo dessa pirâmide. E as vozes dissonantes, as vozes que protestam, que alertam, por mais sinceras que sejam, por mais com a razão que elas estejam, por mais neotestamentária que elas sejam, essas vozes são silenciadas, punidas, perseguidas, como no caso desses exemplos que eu vou dar para vocês hoje. O primeiro exemplo é John Wycliffe, um inglês que viveu no século XIV. Se tem algumas dúvidas em relação à data de nascimento e de morte dele, mas a data mais aproximada que nós chegamos é que ele tenha vivido entre 1328 a 1384. O John Wycliffe, ele foi professor na Universidade de Oxford, viveu um período muito complicado, tanto para a Inglaterra, que estava descontente com a igreja, que tinha que pagar taxas e impostos à igreja que faziam muita falta para a sua realidade interna, que tinham muitas terras que pertenciam à igreja e não pertenciam ao próprio país. Um período também que a gente já falou aqui na nossa coluna de História do Cristianismo, em que havia 2 papas, às vezes 3 papas, reivindicando qual era o papa verdadeiro, qual era o papa autêntico, excomungando o outro papa, né? Excomunhões mútuas entre os papas. E todo aquele cenário pareceu ser
escandalizador demais para ser aceito pacificamente. John Wycliffe viveu aquele período e protestou ardentemente contra todos aqueles desmandos que estavam acontecendo no cenário eclesiástico medieval. Uma das falas de John Wycliffe, que parece para nós óbvia, é óbvia, mas que na época não foi tão óbvia assim, e as suas implicações são bastante revolucionárias, né? Porque uma coisa é saber na teoria o que deve ser feito. Outra coisa é levar a sério as consequências que essa sabedoria nos traz. Outra coisa é levar a sério o comprometimento e o engajamento que saber o que sabemos deve nos levar. Tem muitas pessoas que, na teoria, entendem muito de discipulado, mensagem de Jesus, mensagem do Evangelho, mas na consequência prática que isso exige de todo cristão e cristã, parece que não dão frutos e é um conhecimento estéril. John Wycliffe diz que não era o Papa o cabeça da igreja, mas que o cabeça da igreja era Cristo. Isso parece óbvio na fala, no conhecimento, mas isso tem implicações seríssimas na prática eclesiástica. Porque, segundo John Wycliffe, e ele tem toda a razão, saber que Jesus é o cabeça da igreja significa uma igreja que é comandada por essa cabeça, por Jesus. E uma igreja que é comandada por Jesus deve ser simples, deve ser humilde, deve ser pobre, deve estar a serviço das pessoas que o procuram para alcançar a sua graça, a sua bondade e o seu acolhimento. Deve ser uma instituição acolhedora, inclusiva, perdoadora, assim como Jesus o foi. E John Wycliffe dizia que o papado bíblico deveria ser como aquele que Pedro exerceu, aquele que não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha o nome de Jesus dentro do seu coração e na sua vida prática. Você consegue perceber as implicações práticas que essas afirmativas de Wycliffe tinha naquele cenário? Se sim, você também deve compreender as implicações práticas que essas realidades devem ter para as vidas eclesiásticas atuais, sejam elas católicas, como o Papa Francisco bem tem sinalizado, e também para as instituições protestantes e evangélicas. Porque não é apenas uma frase dizer que Jesus é o cabeça da igreja, mas é de fato ser comandada por essa cabeça, mas é de fato ser liderada por essa cabeça, que exige, que viveu e exige dos seus discípulos comprometimento, engajamento, simplicidade, humildade, predileção pelos que mais sofrem para estar ao lado deles e contrário aos sistemas que os fazem sofrer, não é? Ser alguém que tem os seus valores no acolhimento, no perdão, na misericórdia, na inclusão, isso significa ter Jesus como cabeça da igreja. Se não for assim, não passa de balela, não passa de conversa fiada. John Wycliffe foi perseguido e por pouco não perdeu a sua vida. Diferentemente do que aconteceu com John Huss, que era um boêmio, mas calma, boêmio não era aquele que tinha vida noturna, que ia para bebedeira, ouvia músicas românticas à noite. Não, não é isso. Boêmio era alguém que tinha nascido na Boêmia, uma região do leste europeu que hoje faz parte da República Tcheca. O John Huss viveu entre 1373 a 1417, quando ele foi executado. Sim, executado pela Igreja no Concílio de Constança. Concílio de Constança que desrespeitou o salvo-conduto que ele tinha do imperador e o sentenciou à morte na fogueira, porque era assim que os hereges eram executados. O John Huss teve contato com os ensinamentos de John Wycliffe
e pregou na Boêmia, no seu país, também os mesmos valores de Cristo como cabeça da igreja, de uma igreja que deve ser identificada com os valores de Jesus. E é claro que ele também aproveita o sentimento nacionalista que havia naquela região, que não queria mais estar submissa a uma igreja universalizante, com sede em Roma, distante daquele cenário. John Hus é levado ao concílio e executado com morte na fogueira. John Hus foi considerado como o ganso, porque Hus em alemão significa ganso. E a história sagrada diz que ele, ao morrer, profetizou que em breve viria um cisne que não seria contido e que seria uma alusão a Martinho Lutero. Mas calma, embora essa história seja bonita, ela não é história propriamente dito, é apenas um mito, é apenas uma história religiosa. Mas, de fato, 100 anos depois da execução de John Hus, veio Martinho Lutero e a reforma aconteceu. Mas aconteceu também graças a esses pré-reformadores que foram abrindo um caminho muito difícil de ser trilhado. Tem um terceiro nome, que foi Jerônimo Savonarola, que viveu entre 1452 a 1498. Savonarola era um sacerdote dominicano da Bolonha que queria denunciar os abusos e a ostentação papal daquela época e queria promover uma profunda reforma na igreja da qual ele era responsável, a igreja na cidade de Florença. O Papa da época, Alexandre VI, tentou suborná-lo, oferecendo um cargo eclesiástico. E você sabe, essa gente que é envolvido com o sistema eclesiástico acha que todo mundo se vende por um carguinho eclesiástico qualquer, como eles fariam provavelmente. Mas Jerônimo Savonarola disse não à tentativa de corrupção oferecida pelo Papa Alexandre VI, continuou a sua pregação e o seu fim não foi nada confortável. Foi excomungado em 1497, foi torturado e posteriormente enforcado. Se você acha que isso já era castigo suficiente, não parou por aí. Depois de morto por enforcamento, o seu corpo foi queimado, porque hereges tinham os corpos queimados, porque se acreditava que sem o sepultamento o corpo não seria ressuscitado e não teria a oportunidade da vida eterna. Pois é, para você ter uma ideia de como essa tortura estava presente naquela mentalidade. E um outro grupo também importante que nós devemos citar como pré-reformadores foram os humanistas bíblicos, aqueles que tentavam ler o Novo Testamento no grego, que estavam imbuídos daquele pensamento de renascença, de buscar a filosofia, a cultura clássica, inclusive o idioma grego, inclusive a leitura do Novo Testamento. E ao ler o Novo Testamento em grego, eles percebem que havia uma discrepância muito grande entre a igreja primitiva e a igreja medieval que eles conheciam. Começaram a fazer várias comparações e outro valor também muito importante para os humanistas é que eles valorizavam a dignidade do humano, valorizavam o modelo de antropocentrismo, que colocava o ser humano como centro da vida social e não mais o conceito religioso de teocentrismo, que na verdade era um eclesiocentrismo, era a igreja no centro da sociedade, era a leitura particularizada daquela igreja no centro da sociedade. Os humanistas foram muito importantes e deles originou-se várias doutrinas usadas na Reforma, como o sacerdócio comum de todo crente, como a salvação individual e outros ensinamentos tão importantes como esses. Também vale lembrar que o nosso amigo lá, o John Wycliffe, ele é um dos primeiros a traduzir o Novo Testamento para o inglês, para a língua daquele povo. E ele liderou um grupo de pregadores leigos, os chamados Lollardos,
que, quando a reforma começa, encontra adesão nas camadas mais populares da Inglaterra por conta desse grupo e por conta dessa pregação. E aí, você gosta de acompanhar a coluna de história do cristianismo? Você sabe que aqui no canal tem muito mais, tem várias outras colunas, vários outros conteúdos. Então, para você não perder nada, inscreva-se no canal, ative as notificações e, independente qual seja o seu caso, deixe o seu like nesse vídeo e venha estudar teologia com a gente, se tornando membro Café Completo. Um abraço!